E aí, pessoal, eu sou Rafael Sodré, estamos em mais um episódio do nosso Ócio Saudável. Estou aqui acompanhado de Vinícius. É isso aí, gente. Estamos aqui com um episódio fantástico, mas antes, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de ativar o alerta e o sinalzinho para que você possa acompanhar os vídeos novos, tudo que a gente está aqui proporcionando no nosso canal, que hoje é um dia de comemoração, né, Rafa? A gente finalmente, Senhora. o nome mais citado nesse podcast está aqui sentado com a gente. Eu tava pensando se existia mesmo. E veio toda a caráter. Apresenta aí. Exatamente, a gente está aqui com Josiviana, que é a consultora, na verdade ela é do Sebrae, é a representante regional, né, da região sudoeste. Josi, assim, muito obrigado por ter vindo, porque seu nome é o mais citado aqui no nosso podcast. Impressionante. Primeiro impressionante. Não sou lenda, eu existo. Mas, assim, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz em ouvir, né, que já fui citada muitas vezes aqui. E espero que nosso bate-papo seja muito agradável, que a gente possa trazer aí algumas informações que contribuam com nossos empreendedores. Eu não tenho dúvida, porque, assim, de fato, o Sebrae, e aí falando na sua pessoa, são os principais impulsionadores do empreendedorismo e conquista, né, de novas empresas, tecnologia, inovação, enfim, tudo que tem a ver aqui com o nosso podcast. Com certeza, o Sistema S, principalmente o Sebrae, né? Principalmente porque o Sebrae. Feito para isso, né? Mas antes de falar do Sebrae, a gente queria ouvir um pouquinho de sua história, de onde você veio, por quê, como foi que a vida te conduziu até o Sebrae? Vamos lá, meus pais são baianos, né? Meus pais são da cidade de Presidente Jânio Quadros, aqui pertinho, mas se casaram e foram para São Paulo. E lá tiveram 3 filhos, eu sou a caçula, né? A única menina. E em 97 eu vim a perder meu pai, com 12 anos de idade, ele teve um infarto fulminante, enfim. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar em comércio, lá em São Paulo. E no trabalho comecei a sofrer por algum intempérie do destino a questão de assalto. E aí isso me desenvolveu o início de síndrome do pânico. E eu tinha 2 escolhas, né? Ou continuar na vida que eu estava e tomar remédio para a vida inteira, ou procurar outro caminho para viver. Então eu fiquei um mês embrumado. Liguei para minha mãe e falei assim, é aqui que eu quero viver, não volto mais para São Paulo, enfim. Vim para Brumado em 2002, final de 2002. Quando eu cheguei, minha tia falou assim, olha, tá tendo vestibular da UNEB. Eu tinha passado no vestibular em São Paulo, mas na escolha de mudança, acabei não me matriculando. E aí ela falou assim, faz vestibular, você tá aqui, não tá fazendo nada? Eu falei, vou fazer. Aí fiz vestibular para a UNEB, em Brumado. Para minha felicidade, passei e cursei letras. É um curso que eu sou apaixonada, que eu acho que dá uma visão de mundo muito interessante, nos torna mais críticos, leitores absurdamente compulsivos. É bom, né? E aí, em 2003, começa a minha história com o Sebrae, né? Chegou a notícia na UNEB de que estaria tendo seleção para estagiário do Sebrae, lá em Brumado. E aí, eu e alguns colegas fizemos essa seleção para ser estagiário do Sebrae. Não passei. Quem passou foi um outro colega e tal. Ok, vamos tocar a vida. E um belo dia, a UNEB entra em greve. E um colega que tinha passado nessa seleção virou, vou embora, não vou ficar aqui, não sei quando a UNEB volta. Ele não era daqui, era de Anápolis. E aí, no dia seguinte, a gestora à época me liga e me fala, olha, o seu colega desistiu do estágio, você topa vir trabalhar com a gente? Eu falei, opa, agora, vamos lá. E fui. E aí começou a minha história com o Sebrae em 2003. Fiquei 2 anos como estagiária, prestei serviço por 1 ano. E em 2005, o Sebrae fez uma virada de chave para, obrigatoriamente por lei, passar a fazer seleção pública. E aí, em 2006, saiu uma seleção pública para a cidade de Guanambi, era a vaga mais próxima que tinha. Eu falei, vou fazer, não estou fazendo nada, vou fazer, vou tentar. E aí fiz, em 2006, passei e fui para Guanambi. Passei 10 anos em Guanambi, gerenciando a região lá, uma região com 13 cidades. A regional é diferente daqui, né? Na verdade, Guanambi pertence à regional de Vitória da Conquista, né? A gente tem 84 cidades no território total da regional. E estava em Guanambi achando que, eu gosto muito da cidade, aprendi a gostar, gosto muito das pessoas. A região é muito empreendedora, isso é muito legal. Tive lá, inclusive, dias atrás. E estava feliz fazendo meu trabalho.
realizada. E um belo dia, o chefe me liga e fala assim, olha, tem um desafio para você e gostaria de saber se você topa. Tem alguma cidade de regional no estado, além de Salvador, porque ele já sabia que para Salvador não tinha interesse de ir. Você teria interesse? Eu falei, olha, eu não conheço todas as cidades, mas desafio, eu topo, vamos lá. Ele, você não imagina para onde é? Eu falei, não imagino, ele é para Conquista. Eu falei, para Conquista? Como assim? Tá, vamos pensar. Aí conversei com meu esposo, a gente ponderou algumas coisas e, ok, vamos embora. Eu dei a resposta para ele num dia, no outro dia eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Que beleza. Aí eu falei, e agora? Acho que isso tudo muda tudo, né? Aí liguei pra ele e falei assim, olha, ele foi a primeira pessoa, inclusive disse ele, você é a primeira pessoa além de mim e do meu esposo que sabe que eu estou grávida. Mas eu tenho que te dar essa notícia porque eu acho que isso pode mudar e se você declinar do convite eu vou entender perfeitamente. Ele virou pra mim e falou, não, gravidez não é doença, o convite está mantido. E aí eu falei, tá bom, então vamos embora. E aí vim pra cá, cara, coragem, mochila nas costas, porque meu esposo teve que ficar, né, ainda fazendo o processo de transição para vir também. E vim. E estou aí, desde 2016, tocando a gerência regional. Eu falo que não é um desafio pequeno, como eu disse, a gente tem um território muito extenso, uma densidade muito relevante, muito significativa para o estado. Conquista por si só já é um grande desafio, é a terceira maior cidade do nosso estado. Mas estou muito feliz, acho que a gente vem elevando, né, a posição e a presença do Sebrae no território. Em 2021 nós conseguimos atender a todos os municípios, a todos os 84 municípios da nossa região regional, com pelo menos uma ação presencial, isso num pós-pandemia, então... realmente tem sido muito bacana esse trabalho. Então, tem 20 anos de Sebrae, porque foi 2003 que começou a sua história, tem 7 anos à frente da regional, isso, né, desde 2016. 7 anos. E ao longo desse tempo aí à frente do Sebrae, assim, o que é que você percebe no empreendedor baiano? Qual é a principal característica que impulsiona essa região a ter tanto empreendedor assim? Olha, eu falo que a nossa região ela tem um diferencial em termos de empreendedorismo, porque as pessoas não têm medo de empreender. As pessoas não têm medo de botar cara, de arriscar, e isso é uma característica empreendedora, né? A questão do correr o risco. Embora eu sinto que às vezes ainda falta, de fato, a característica empreendedora do risco, que é o risco calculado. É isso que eu ia perguntar. É corajoso por não conhecer, né? Ou corajoso calculando? Então, eu acho que tem muito disso, assim. Naturalmente, são pessoas corajosas, são pessoas que se dispõem a empreender, mas que não necessariamente se preparam para correr esse risco. E aí é onde mora o perigo. Porque se você não corre o risco de forma calculada, você está se jogando sem saber onde você está se jogando, né? Você pode estar se jogando de um degrau, mas você pode estar se jogando de um precipício. Ô, Jorge, agora para quem está vendo, né? Quem não conhece, como é que é o Sebrae, né? É um do Sistema S, né? Vinícius, eu vou explicar, Vinícius não sabe nada. Eu estava lendo. Quem quiser, até a Agência Brasil explica isso bem. É verdade. São 9, né? Eu não sabia que era 9. O Sistema S são 9. O Sebrae é um deles, né? Isso. Nós somos uma organização social autônoma, né? Nós temos aí um repasse de um recurso que veio oriundo de um pagamento das grandes empresas. 0,4, 0,6. Oscila um pouquinho, né? De acordo com o faturamento anual dessas grandes empresas. Ano passado fizemos 50 anos, né? Então, foi um ano muito especial pra gente. Né? Isso. Foi quando o Sebrae passou a ser Sebrae com S e não com era C. Com C, que significa... Centro, era Centro. Agora passou a ser Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, a gente tem um marco no ano passado, que é esse marco de 50 anos, e o mote foi muito interessante, que é você pensar os 50 mais 50. Então, a gente referenciar os 50 anos que tivemos, que já temos de história, mas projetar os próximos 50 em como que a gente se posiciona, como é que a gente, de fato, pode estar próximo dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, municiando com conhecimento, com informação, para que ele possa desenvolver, porque ele é uma força extremamente importante para o nosso país. Agora, você disse isso aí, a gente viu isso, né? De 0,4 a 0,6. Como é que define essas grandes empresas? Como é que...
É uma contribuição, de acordo com a questão do faturamento, né, dessas empresas. Mas é uma contribuição voluntária ou Não, é compulsória. Ela vai para o governo federal e o governo federal repassa para o Sebrae. sistema. Mas é um imposto específico? Essa cobrança vem separado ou isso é retirado? É separado. Ele tem uma coisa, ele tem um destaque, na verdade, dentro da folha de pagamento das grandes empresas. E, teoricamente, o Sebrae, ele auxilia as empresas que têm um faturamento anual até 4,8 milhões, né? Isso. Na verdade, é como se fosse um efeito Robin Hood. A gente tira do grande para apoiar o pequeno. Então, as nossas empresas, né, a possibilidade que nós temos de atendimento são empresas qualificadas pelo Simples Nacional com um faturamento até 4,8, que são as pequenas empresas. Então, nós atendemos desde aquele candidato a empresário, aquela pessoa que quer empreender, mas não sabe como, passando pelo microempreendedor individual, que é aquela pessoa que geralmente empreende sozinha, que vem tendo uma força absurda nos últimos anos, né? A gente tem hoje na cidade de Vitória da Conquista um pouco mais de 38 mil empresas. Dessas 38 mil, 23 mil são microempreendedores individuais. MEI, né? São MEIs. Então, é uma figura que tem crescido muito nos últimos anos, né? Muito, às vezes, pela necessidade, que é o que a gente estava falando. Então, assim, eu tenho um capitalzinho, sei fazer alguma coisa, eu me viro na intenção de sobreviver e acabo formalizando o MEI. É claro que a gente tem aqueles que planejam, que pesquisam, que olham para o mercado, mas infelizmente, em sua grande maioria, são pessoas que empreendem por necessidade. Minha dúvida, assim, porque eu já usei, né, do Sebrae. Aí também já... Nosso cliente. Você acha que é só os convidados? Mas foi via um projeto eu não sei se foi até do Hub. Sim. Mas qualquer MEI ou microempreendedor, ele pode bater lá na sua porta e falar, Sebrae, me ajuda, ele tem que entrar numa linha de... Não, ele não pode, ele deve. Ele deve. Ouviram, ele deve, né? Exatamente, o Sebrae favor. é fantástico. Então, aí passando pelo MEI, vou chegar na tua pergunta, mas passando pelo MEI, a gente tem a microempresa e nós temos a pequena empresa. Então, essas são as empresas que nós podemos atender, seja ela urbana ou rural. Porque muita gente fala assim, mas tem o produtor rural. O produtor rural para o Sebrae é uma empresa como qualquer outra. E tem um S também do produtor rural, né? Tem. Tem o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é um grande parceiro do Sebrae, inclusive. A gente tem uma relação muito, muito, muito bacana com todos os órgãos, todas as instituições vinculadas ao Sistema S, por entender que nós somos complementares. Né? Nós temos como apoiar o empreendedor, cada um com aquilo que lhe é competência. E aí, trazendo a resposta para a sua pergunta, nós temos algumas formas de atuação. Nós temos a forma de atuação através dos projetos. Então, hoje nós temos projetos que apoiam tanto na área urbana como na área rural. Então, eu tenho um projeto que atua no sistema de saúde, por exemplo, com empresas do segmento de saúde. Nós temos empresas que atuam com alimentação fora do lar, que podem ser atendidas por um projeto. Nós temos a atividade de indústria, que pode buscar apoio no Sebrae através de um projeto. Nós temos a área rural, como bovino de leite, como o café, que são apoiados pelo Sebrae. Isso significa que se eu não tiver nenhuma atividade nesse segmento, o Sebrae não pode me ajudar? Não. Porque nós temos o outro formato de atendimento, que é o individual. Então, nos projetos, de modo geral, a gente atende coletivamente. E por que tem essa diferenciação? Porque no projeto coletivo, nós atuamos geralmente com segmentos que têm uma vocação muito forte no território, ou seja, você tem uma densidade empresarial relevante que precisa desse apoio. E nós trabalhamos com um pouco mais de profundidade de modo coletivo. Então, a gente trabalha aí com feiras, com eventos de capacitação, de consultoria, com uma estrutura de trilha que vai apoiar esse empresário a alavancar o seu negócio. No atendimento individual, quer dizer que eu não posso atuar com profundidade? Até posso. Mas eu não tenho um encadeamento necessariamente de ações. Então, se o empresário nos procura e fala assim, eu preciso de uma consultoria para trabalhar a gestão de pessoas na minha empresa. A gente vai fazer aquela consultoria para ele. Depois ele pode voltar e dizer assim, eu quero trabalhar o design de ambiente, eu quero inovar no meu negócio. A gente pode atendê-lo também. Mas ele não depende de estar contido num grupo.
Essa é a única diferença em termos do trabalho de atuação coletiva para o atendimento individual. Então, por exemplo, você citou o projeto com o Hub. Foi um projeto que nós fomos parceiros, nós tivemos um convênio, na verdade, com a BDI, com a Prefeitura, com o Governo do Estado, para trazer a questão da transformação digital para os negócios da nossa região. E foi um trabalho muito bacana, porque a gente teve, assim, um papel de trazer ações complementares ao processo de transformação digital. Porque quando a gente fala em transformação digital, parece que é só inovação, só tecnologia, mas às vezes... É só pegar e anunciar sua pizza, você vende na pizzaria e botar ela no online, não é né? tão simples, né? Às vezes o empresário fala assim, vou fazer transformação digital, vou vender no marketplace, ou vou criar um site aqui, uma loja virtual. Mas ele se esquece que, por exemplo, para você estar num ambiente virtual, para você vender no ambiente virtual, você precisa ter uma estrutura de gestão preparada para isso. E eu já vi muita empresa criar uma loja virtual e enfiar os pés pelas mãos, assim, e não dar conta de atender bem o cliente virtualmente e chegar à conclusão de que, olha, meu negócio não é ir para o virtual, meu negócio é o físico, é o tradicional. O virtual exige aquela resposta mais imediata. E também tem uma coisa, você tem que ter uma gestão independente Isso. do virtual. Eu já vi empresário trabalhar com o estoque do físico e do presencial junto. Aí ele vende o virtual aqui, daqui a pouco o vendedor vai lá e vende o mesmo produto e acabou. Como é que ele vai entregar o que ele vendeu no virtual? Então, o empresário, ele precisa ter o entendimento que para o mercado digital, eu falo que assim, a pandemia escancarou que é um caminho sem volta. Né? O digital é um caminho sem volta, não tem o que discutir. É claro que para alguns negócios mais, outros menos, mas a presença digital ela é importante para qualquer empresa. Mas a questão da comercialização, você precisa ter um preparo, você precisa estar preparado para ir para o digital. Você precisa pensar na logística, você precisa pensar no estoque, você precisa pensar no relacionamento. Eu falo assim, às vezes é melhor não ter a presença digital, porque tem empresa, não sei se alguém já passou por isso, tá lá o perfil no Instagram da empresa. Aí você vai e manda um direct para ela. Ela te demora 3 semanas para responder. É melhor não estar. Não, aí é melhor não estar. Porque, assim, se você não está, você já não está ok. Não vou lhe procurar lá. Quais são as outras formas que eu vou encontrar essa empresa? É no telefone? Então vamos pro telefone. É presencial? Então vamos pro presencial. Mas a partir do momento que você se coloca no ambiente digital, você cria uma expectativa para o cliente de que você vai atendê-lo no digital. Se abriu, né? E se você faz isso mal, você perdeu a oportunidade de ter esse cliente. Porque ele, além dele não comprar com você, ele ainda vai falar mal para todo mundo que você não atende bem. A impressão negativa, né? Exatamente. A questão do mercado digital exige essa estrutura toda, aí entender também um pouco de tráfego pago, né? Ter gente voltada para isso, é o que você falou, né? A gestão é completamente diferente e independente. É complexo. Essa sede de Conquista, você tá há 7 anos, né? Sim, 7 anos. Mas a sede de Conquista já tem há quanto tempo, você já sabe? Fizemos 30 anos ano passado, aqui em Conquista. Poxa! Então tem 50 anos de Sebrae e 30 anos. em Vitória da Conquista. É o grande impulsionador do empreendedorismo local. Isso é fantástico. Fantástico. Você falou do café, vocês estão ajudando todos os produtores locais para, na verdade, impulsionar a região sudoeste nos cafés a nível nacional. Inclusive, levou todo mundo para a SIC esse ano. Exato. Esse ano passado. Café é uma vocação importante que nós temos na região. O trabalho no passado, o Sebrae já atuou com a questão da cafeicultura aqui, mas nos últimos anos houve um distanciamento. Quando eu cheguei já não tinha mais esse atendimento focado no café. E desde 2020 que nós voltamos, né, a focar essa atuação na cafeicultura, por entender a relevância que tem e de como Conquista tem um potencial frente a outros cafés do Brasil e que, infelizmente, nos últimos anos acabou perdendo um pouco dessa visibilidade, né? A gente teve a experiência na SIC em 2019, antes da pandemia. Nós, com a parceria da prefeitura, nós levamos alguns produtores daqui, inclusive com stand de exposição lá. E foi muito interessante para que os próprios produtores pudessem sentir o quão a gente tem desafio aí para posicionar o Café do Planalto, né? Porque pouca gente conhecia. Muita gente chegava assim, mas
de onde é esse café? Exatamente. Aí quando fala, você é da Bahia. Ah, é da Chapada? É da Chapada, né? Não, não é da Chapada. É do Planalto da Conquista. É alto também. É alto também, mas não que é... historicamente foi o primeiro Sim, local onde a plantação de café foi aqui, né? O E governo trouxe que, pra cá na época, né? por conta do movimento que a Chapada vem fazendo nos últimos anos, acabou perdendo um pouco desse espaço, né? A Chapada Porque foi na tinha... frente, né? Conquista já viveu essa, assim, ser a referência de café na Bahia, né? De ser referência de bons cafés, inclusive. Então, o que a gente vem aí com o grupo, não estamos sozinhos, então nós temos a própria UESB, as cooperativas, né, envolvidas, justamente para que a gente possa trazer novamente a boa reputação que Conquista tem para o café. Agora, você falou aí de questão voltada para microempreendedor. Agora, pode também, né? Eu já até vi, não sei nem como é que tá isso. A gente tem uma empresa de consultoria, a VRK, exerce consultoria em saúde, risco, custo principalmente, mas eu vi um projeto... Precisa ser nosso credenciado, vou aproveitar, deixa aqui. Ótimo. Vamos credenciar logo, hein? Boa? Boa, vamos credenciar logo. A gente faz parceria aqui, aqui faz qualquer negócio. Mas aqui não é qualquer negócio, aqui é o negócio. O negócio. Mas foi um hospital aqui de Conquista que ele fez um projeto, mas como o faturamento acima de 4,8, ele não pode ser o beneficiado. Mas era para beneficiar as empresas ligadas a eles, né? Uhum. Então, eu já vi também, né? Muito projeto assim, que a própria empresa, que é grande, ela usa do Sebrae para ajudar as pequenas empresas que fornecem serviço para ele. Então, é um negócio muito legal, achei isso também. Isso nós chamamos de encadeamento produtivo, que é o quê? Eu pego uma grande empresa, que não é nosso público de atendimento, mas que ele acaba consumindo serviços de pequenos negócios. Então, a gente usa essa empresa como empresa âncora, que a gente fala. Isso. Então, essa empresa âncora... Tava me fugindo desse nome. Ela consegue chegar nesses pequenos negócios, que são os seus fornecedores, e a gente consegue melhorar o desempenho dessas empresas e, consequentemente, isso reverbera no serviço da grande. Pra empresa âncora é bom demais isso, né? É bom, não é? Porque ela já contribui. Sim. Né? Ela tem que contribuir o 0,4, 0,6 e isso vai voltar para ela, né? Isso. Indiretamente volta. E você sabe que, assim, a gente já fez encadeamento produtivo com algumas grandes empresas. A última delas foi uma empresa de cimento, a Intersemente, que ela tem uma planta, agora ela está hibernada, mas ela tem uma planta em Brumado. E era um projeto não só na Bahia, era também com Minas. Uhum. E com, se eu não me engano, é um outro estado do sul, que eu não vou me lembrar agora, mas eram 3 estados. E aí, ela falava assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em termos de conformidade com as minhas empresas, com as pequenas empresas que me prestam serviço. Pasme, a empresa queria fornecer para ela, mas não tinha uma certidão. Não existe, né? A empresa queria fornecer para ela, mas não cumpria prazo. E aí, uma coisa muito interessante que eles trouxeram pra gente quando a gente começou o projeto é que assim, olha, eu quero estruturá-los, eu quero deixar essas empresas redondas para poder prestar serviço pra gente, mas eu quero que elas não se tornem dependentes da gente. Eu achei isso fantástico, porque às vezes tem algumas empresas e a gente vê isso em algumas cadeias, por exemplo, a cadeia do leite, por exemplo, isso é muito forte, assim, que a briga pelo produtor é muito grande, então o grande laticínio, ele não quer apoiar o pequeno porque ele acha que o outro vai vir e vai pegar esse pequeno produtor como fornecedor e vai deixar ele na mão. Então ele não quer investir, ele não quer ajudar esse pequeno a se desenvolver. Mas nesse caso foi muito interessante, por quê? Porque essa grande empresa disse assim, olha, eu não quero que ele dependa de mim. Porque eu não sei, por exemplo, a planta de Brumado, eles tiveram que hibernar. Então, olha a preocupação deles, assim, a gente vai hibernar a planta, foi no meio do processo de trabalho com os pequenos negócios. Eles disseram pra gente assim, nós vamos hibernar a planta. Como é que essas empresas vão sobreviver? Se hoje 90% do faturamento dela tá com a gente, vem da gente. O pensamento dele muito legal. Muito legal. E graças a Deus a gente tem melhorado muito essa percepção da grande empresa em relação ao pequeno negócio, né? Então foi legal porque o que a gente fez lá em Brumado? A gente conseguiu trazer outras grandes empresas que poderiam consumir também serviços dessas pequenas. Então com a saída da Intersemente lá, essas empresas sentiram, claro que sentiram, mas sentiram menos, o impacto foi menor. Então é pensar também nessas perspectivas de que a sobrevivência desses negócios passam
também pela grande. Claro. Então, a gente precisa estar preparando essas empresas também para ampliar o horizonte, assim, para não achar que ela depende, que ela só vai vender para o grande e esquecer que tem um leque de oportunidades. Todo mundo tem uma função, né? Exatamente. Por exemplo, infelizmente, os nossos empresários aqui na região são poucos que entendem a oportunidade que é comprar do poder público, vender para o poder público, perdão. A gente tem ainda municípios que praticamente não compram nada localmente. Isso é triste, porque a gente está pegando o recurso de um município e está levando para outras regiões, e isso faz com que o desenvolvimento vá junto com esse recurso. Na maioria das vezes, outro estado, né? Sim, exatamente. Sim. Então, também é um movimento que a gente vem fazendo de estimular o pequeno negócio a estar preparado para vender para o órgão público, porque é uma oportunidade que muitas das vezes o empresário não tem a dimensão. Mas que também exige um outro desenvolvimento do ponto de vista, burocrático da própria empresa, né? Sim, ele precisa se preparar. Porque não é só a parte burocrática, ele precisa se preparar, inclusive, enquanto gestão. Quanto recebimento. Porque ele precisa ter capital de giro para sobreviver, porque diferentemente do consumidor final, a prefeitura não compra e paga imediatamente. Tem 90 um processo para pagar, né? Tem um processo. E aí o empresário precisa entender que ele tem uma parte de responsabilidade nesse processo, né? Às vezes a gente já chegou em um município que o empresário fala assim, a prefeitura não paga, E quando a gente vai ver, a prefeitura não pagou porque ele não apresentou a certidão. Então, você também não acha que essa questão então, é um cultural, conjunto, né? É um conjunto. Ninguém Primeiro, quer negociar assim, com... a gente tem que desmistificar um pouco, porque a gente tinha um histórico muito ruim de pagamento do poder público. A gente teve muito caso, antes da lei de responsabilidade fiscal, que o poder público comprava e realmente não pagava. Então, isso também é um paradigma que precisa ser quebrado. Mas, aí a gente tem duas vertentes que a gente tem buscado trabalhar. Uma é a perspectiva do poder público. Porque muitas das vezes o poder público não aplica o que a lei possibilita que ele aplica. A gente tem na lei 123, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, vários dispositivos legais que permite que o município dê o tratamento diferenciado para o pequeno negócio. Tem município que não aplica. Então, esse é um caminho. A gente precisa trabalhar da porta para dentro da prefeitura, sensibilizando, capacitando a equipe da prefeitura para entender que é legal. Muitas das vezes existe um receio por parte da prefeitura de aplicar esses dispositivos e achar que está infringindo a lei de licitação. E não é. É uma lei que traz a possibilidade de tratamento diferenciado para o pequeno negócio. Esse é um ponto. Por outro lado, o nosso empresário precisa se preparar. Por quê? Porque hoje a gente vive um momento em que praticamente a gente não tem mais licitação presencial. É todo online, por uma exigência legal, inclusive. Até para aumentar o leque, né, de participações. Exato. Então, ele precisa estar mais do que nunca preparado para adentrar esse mercado. Porque aí ele não vai competir só com o vizinho dele, que vai lá pessoalmente entregar um envelope na prefeitura. Ele vai concorrer com o Brasil inteiro. Então, ele precisa estar preparado tanto da parte documental, entendendo o que ele precisa apresentar, em que momento que ele precisa apresentar essa documentação. Ele precisa conhecer o direito que ele tem de tratamento diferenciado, porque muitos não conhecem, muitos não sabem que ele tem esse direito de apresentação, de documentação. Assim, ele tem um prazo maior do que as outras empresas para apresentação de certidão, né? Ele tem o direito à licitação exclusiva para micro e pequena empresa, até 80 mil, que agora vai mudar com a nova lei de licitação a partir de abril. 1º de abril. Exatamente. Então, assim, ele precisa também conhecer disso para poder usar os direitos que ele tem. Para ganhar, ter vantagem. Exatamente. Então, são dois vieses. A gente precisa, claro, sensibilizar o poder público e também sensibilizar para o que eu digo que é o mais importante. E quando o gestor percebe isso e vira essa chave, é fantástico. Por quê? Porque, assim, geralmente, claro que não é o caso de Vitória da Conquista, porque é um grande município. Mas eu vou dizer, assim, que hoje, mais de 95% dos municípios que a gente tem aqui na região, a prefeitura é o maior comprador que o município tem. Disparado, sem comparação a qualquer outra empresa que tenha no município. E o gestor, às vezes, não tem a dimensão disso. De quanto que esse recurso pode ajudar a desenvolver a cidade. Se ficar lá, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu consigo licitar um pedreiro, um eletricista, o transporte escolar, eu não se eu consigo reter esse recurso,
Isso cria um círculo virtuoso de desenvolvimento dentro do município, porque assim, você vai ter uma geração de ocupação, de renda, você vai ter uma dinâmica de economia muito bacana. Eu não sei que cidade foi aqui no interior, mas o prefeito, ele fazia uma ajuda aos pequenos agricultores, que a horta de todas as creches, merendas, vinham desses pequenos agricultores. Ele ajudava eles ao plantio, cuidar, tudo isso daí. Né? E a venda era para a prefeitura. Então, o dinheiro... A merenda escolar. O dinheiro rodava lá na cidade, né? A gente tem alguns exemplos, assim, muito bacanas. Teve um município, por exemplo, que ele criou um ticket da agricultura familiar para os servidores do município. Então, o que ele fazia? Ele comprava da agricultura familiar do município, ou seja, você fomenta a agricultura familiar e você dá um benefício para o seu colaborador, para o seu funcionário público. É um ticket onde ele iria comprar apenas da agricultura familiar. Então, assim, com isso, você traz, assim... Você bota dinheiro na economia. Você bota dinheiro na economia, mas você traz também, você acaba ganhando... um estímulo para o funcionário público, sabe? Um a mais, que ele se sente prestigiado. Poxa, eu tô ganhando um ticket de alimentação aqui para consumo, principalmente. Assim, é um círculo virtuoso. Porque você ajuda a economia, você ajuda o produtor, você traz um estímulo para o nosso funcionário público e você tem o estímulo também ao consumo de alimentos saudáveis. Porque a agricultura familiar... é uma alimentação mais saudável. Então, o impacto que isso gera para o município... Por isso que eu falo, quando o gestor ele entende isso traz um diferencial realmente, porque cria essa dinâmica da economia do município de forma muito bacana. E às vezes coisas simples. Por exemplo, dentro do Cidade Empreendedora, que é um programa que nós temos com as prefeituras, a gente trabalha a questão da merenda escolar. E pasmem, a gente já chegou em município onde não se produzia batata inglesa e tinha lá no cardápio batata inglesa. E o município produzia aipim, produzia mandioca. E não tinha mandioca no cardápio das escolas. Então, assim, são ajustes que são possíveis de ser feito. Então, assim, como é que eu produzo mandioca e na minha merenda escolar tem batata inglesa? Não faz sentido. Não faz sentido, não. Então, são pequenos ajustes que às vezes a gente propõe para que o município possa potencializar aquilo que ele tem já. Então, não precisa inventar, não precisa investir nada. É melhor, assim, utilizar o que se tem dentro do município. E a área de saúde? Como é que está aqui? Muita demanda, muito projeto? Nós temos um projeto de saúde que nós atuamos desde 2017 na área de saúde. Demanda cada dia maior, porque Conquista é um polo de saúde. Às vezes a gente não dá conta realmente de atender todas as demandas, né? Esse ano, por exemplo, a gente vai ter 3 eventos de mercado, 3 feiras assim, do que há de melhor. Então, a gente vai ter missão para hospitalar, para levar os nossos empresários para que eles possam entender o que há de inovação dentro do mercado. A gente vai ter uma outra para RIS, que aí sim é inovação na sua essência, né, focada em saúde. E nós teremos uma outra que eu não me recordo agora, mas é específica para laboratórios. Além disso, a gente tem várias consultorias focadas na questão de saúde. A parte de atendimento urbanizado é uma demanda que foi trazida para a gente em 2021. Ano passado, a gente pilotou uma solução de atendimento urbanizado e esse ano a gente vai ter também essa possibilidade de ofertar para as nossas empresas. Muita empresa de saúde procurando vocês. Você julga que do que a gente tem hoje aqui na região sudoeste de empresas de saúde, você acha que qual o percentual que procura a ajuda aí do Sebrae? Olha, eu falo que em termos percentuais do que a gente tem de densidade, a gente ainda tem um consumo muito pequeno, né? A gente fez uma análise no ano passado, a gente atendeu cerca de 20% das empresas. Eu não estou dizendo de saúde, tá? Estou dizendo do cômputo geral. Geral, né? 20% das empresas. Então, a gente enxerga que, assim, tem muita gente que ainda, às vezes, desconhece o trabalho que o Sebrae faz e de como que a gente pode ajudar. Eu tenho conversado muito com os empresários daqui, tenho procurado visitar algumas empresas e, às vezes, a gente ainda ouve. Eu não sabia que o Sebrae faz isso. Então, assim, uma coisa que eu disse para a equipe no final do ano passado, a gente vai precisar virar essa chave e fazer com que essa informação chegue mais nessas empresas. Não acho que é marketing. Educação? Não.
Eu acho que isso a gente precisa virar um pouco a chave na questão de como que a gente se relaciona mesmo com o nosso cliente. Então, por exemplo, esse ano a gente está, e hoje está acontecendo, né? Nós estamos com o Sebrae nos bairros. Então, a gente está junto com a prefeitura, a Sala do Empreendedor, que é um atendimento que a prefeitura tem focada nos empreendedores, lá no bairro Brasil. Para a gente estar presencialmente lá. Por quê? Porque a gente, conversando com alguns empresários de lá, a gente entendeu que a gente precisa estar lá. Porque ele não vem aqui, ele não vem para o centro. O Sebrae hoje está no centro, mas esse empresário do bairro Brasil, da Patagônia, geralmente ele não se desloca de lá para participar de um evento. É uma cidade, né? Porque tem uma vida própria, tem outra dinâmica. Então, por exemplo, a gente está no movimento de visitar as empresas, de fazer evento lá. Então, a Prefeitura de Conquista, ela é parceira do Sebrae? Sim, nós temos assim, algumas ações em curso em parceria com a Prefeitura. Uma delas é a Sala do Empreendedor, que é um ambiente onde os empreendedores da cidade também podem ter atendimento. O próprio microempreendedor individual pode abrir a sua empresa lá gratuitamente. Que bacana. Então, a gente tem essa relação muito próxima assim, com a Prefeitura. E desses 20% de empresas aqui da região, se você for segmentar por área de atuação... Tecnologia. Né? Qual é o percentual que é MEI? Qual é o percentual que é tecnologia, saúde? Assim, eu sei que você não deve saber. De cabeça eu não tenho esse dado para você. Mas assim, como eu disse, menos, pegando em números globais, a gente tem hoje 38 mil empresas, 23 mil MEIs. Se a gente pegar, grosso modo, ele está muito centralizado no comércio, né? Muito centralizado no comércio. Principalmente falando em microempreendedor individual. Ele passa um pouco pelo serviço, mas é muito comércio, né? Uhum. Depois a gente tem a parte de construção civil, que também vem crescendo muito, né, nos últimos anos, tanto que hoje a gente tem um foco também dentro da indústria na construção civil, por entender que é algo pujante aqui, mais o serviço de saúde. Só que aí, a questão da saúde é que a gente tem um conglomerado grande de empresas do segmento, porém, uma grande parte delas não estão enquadradas no perfil de público do Sebrae. Entendi. Entende? Porque são empresas, principalmente porque o serviço de saúde, às vezes, permite que você não tenha o CNPJ, permite que você trabalhe como um profissional liberal. E, às vezes, esse profissional liberal não se enxerga enquanto empresa. Esse é um outro desafio na saúde. Rafa. Esse é um grande desafio na saúde. A gente fala disso praticamente todo episódio aqui. O médico, ele não se enxerga como... Ele não se enxerga. Na verdade, assim, ele não tem culpa. Ele pensa no CPF. Mas ele não tem culpa. Por quê? Por que ele não tem culpa? Porque ninguém ensinou isso pra ele. Eu perguntei esperando essa resposta. Ninguém ensinou isso pra ele. Eu falo que, assim, a nossa academia, ela precisa se conectar um pouco melhor com o mercado, né? Não só na medicina. Não. Eu falo academia de um modo geral. Por quê? E aí eu falo, aí você pode dizer assim, poxa, o Sebrae também faz tudo. Não, a gente não faz tudo. A gente tenta fazer um bocado de coisa. Mas, assim, a gente tem feito um esforço também com a educação empreendedora, né? Então, nós temos um projeto de educação empreendedora que atua do ensino fundamental, lá no ensino do primeiro ano até a universidade. Por quê? Justamente por isso. Porque, assim, a grande dificuldade que a gente tem quando a gente trabalha com projeto de saúde é justamente fazer o médico entender que ele é uma empresa. Alguma escola daqui da região já... tá convidada já. Alguma escola aqui da região já procurou você para introduzir essa questão do empreendedorismo no ensino fundamental, o ensino médio? Nós temos uma parceria com a prefeitura. Então, hoje nós temos 2 bolsistas que apoiam algumas escolas do município nessa implantação da educação empreendedora, né? Porque a gente entende que isso tem que ser na base, isso tem que começar de cedo. A gente precisa mostrar que é um caminho e eu falo assim, quando a gente fala em educação empreendedora, às vezes vem a ideia, a gente vai preparar todo mundo para ser empresário. Não é isso. A gente trabalha muito a perspectiva de empreender para a vida, de ter comportamento empreendedor. Se ele vai ser um empresário, se ele vai ser um intraempreendedor enquanto um funcionário, se ele vai ser um empreendedor social, não interessa, mas ele precisa entender que o empreendedorismo é algo que perpassa e vai poder ajudar muito esse menino no futuro, né? Então, a gente tem, desde o primeiro ano lá, com algumas escolas do município, a gente tem 2 bolsistas, como eu falei, à disposição para dar esse apoio.
É o ideal? Não. A gente queria que a gente pudesse chegar em todas as escolas. O sonho é esse, que a gente consiga chegar em todas as escolas, que a educação empreendedora seja um componente curricular das nossas escolas. Mas a gente está caminhando, a gente vai chegar lá. É isso que eu... E passa pelo ensino médio, que é uma parceria que a gente tem com o governo do estado. Passa pelo ensino superior, a gente já fez um trabalho com a universidade privada, a gente tem um trabalho com a UESB também. Então, a UESB, ano passado, entrou no edital nosso de educação empreendedora, justamente para a gente começar a trazer a perspectiva do empreendedorismo. Então, tem um edital para você entrar. No caso das universidades, sim. Tá? Então, nós temos que então, dar uma ligada lá e avisar. Já fizemos uma capacitação com os professores da FAINOL há uns 3 anos atrás. A gente trouxe um profissional do Rio, inclusive. Porque qual é a perspectiva que a gente trabalha a educação empreendedora? A gente não atua com o aluno, a gente atua com o professor. Porque a gente entende que o professor é a peça-chave nesse processo. Porque é ele que está no dia a dia com o aluno. A gente não teria capacidade você tem um recurso de também, braço. Não é finito, né? Então, você tendo professor, você consegue treinar ele chega no resto. Exatamente. Né? Porque eu não teria braço, eu não teria como chegar em todas as escolas com profissionais nossos. Mesmo que a gente tenha um banco de credenciados razoável, mas eu não daria conta de chegar em todas as escolas. Estou falando do município, quiçá da Bahia. Então, a gente atua com o professor. Então, hoje a gente tem um portal de educação empreendedora. O professor, ele se capacita. Lá tem material pronto para ele atuar dentro de sala de aula. Com plano de aula, atividade, tudo prontinho. Tudo mastigado. Para que ele possa atuar com a educação empreendedora dentro da cidade. Do ensino fundamental até o ensino superior. Isso que bacana, né? E introduzir de fato isso aí no currículo, né? Básico, no ensino médio e ensino Esse superior. É o nosso sonho. Isso a gente chega lá um dia. Vamos chegar, esse é fundamental que chegue. Tem uma informação que você passou lá atrás, né? Que tem das 38 mil empresas, 23 mil são MEI. E você falou que se concentra muito em comércio. Sim. Isso me alegrou, porque assim, quando você falou de MEI, a gente sabe que às vezes na parte de serviço é um mecanismo legal para poder sair um pouco daquela questão trabalhista, enfim. Existe. Eu sei que muito. existe, mas o percentual ainda para a conquista, vamos dizer assim, para essa realidade aí é pequeno, né? Pelo que eu... Então, não é pequeno porque a gente às vezes não consegue dimensionar isso. Às vezes a gente consegue perceber, por exemplo, a pessoa chega lá e ela fala, não, eu queria abrir o CNPJ porque eu vou prestar serviço para aquela empresa X. Aí a gente indaga, mas o senhor vai prestar serviço só para aquela empresa ou é para outras empresas também? Quando ele fala que só vai prestar serviço para aquela empresa, a gente orienta, olha, se eu quiser abrir, o senhor pode abrir, agora não é orientado. Porque assim, é uma ilusão para a empresa que está contratando achar que isso exime da responsabilidade trabalhista. Sim. Porque tem várias outras formas de comprovar. A subordinação, o cumprimento de horários. E já tem entendimento legal. Tem várias. Então, assim, e aí, às vezes, quando ele se depara com essa situação e vai para a justiça, o custo é muito mais caro. É muito mais barato ele pagar as obrigações trabalhistas, tudo direitinho, do que ele se deparar com um processo desse. Mas a gente ainda vê demais, né? Pejotização. Ainda tem. Achando que tá achando. Ainda tem. E eu acho que só tá aumentando. Ainda tem. Né? Tem aumentado bastante. Com essa questão da terceirização, né? Aí... Agora, Jô, você falou aí, né? O Sistema S, na verdade, foi criado, né? Pelo Getúlio Vargas. Mas ele não tem vínculo, né? Tem vínculo, mas ele não é vamos dizer, Não é subordinado. Não é subordinado. Não. Mas a gente já vê de vez em quando, e quando até mudou o último governo, tinha querendo meter também o dedo no Sebrae, nessas coisas. Né? Você acha que ainda tem essas que querem? Você acha que entrou esse governo, não pode mexer na gente? Ou isso já parou? Olha... O que sistema que anda muito bem, né? É um sistema que, assim, como é que nós funcionamos, né? A gente tem um conselho deliberativo. Então, tanto nacional como estadual. Então, eu tenho um conselho deliberativo nacional que determina, né, quem é que vai estar à frente do Sebrae Nacional, quem vai dar as diretrizes, assim como nós temos um conselho deliberativo estadual, que esse conselho é composto por quem? Ele é composto por entidades representativas. Então, dentro do nosso conselho, a gente tem representação do comércio, da indústria, do rural, também, né? Do próprio governo. Então, o que esse conselho decide é o que vale, entende? Então, dizer para você que não há uma ingerência,
Acontece, porque como você mesmo disse, eu tenho representante do governo e óbvio que esses representantes do governo vão tentar trazer um alinhamento com a perspectiva do governo. E isso sempre aconteceu, não é uma coisa nova. Então, isso que né? eu tô falando. No outro também teve O outro esse papo, também né? nós tivemos, né? Nós governo tivemos anterior. já situações em que o conselho elegeu um presidente, mudou o governo e depois, logo em seguida, elegeram outro presidente. Infelizmente, Já vi me falar mal, né? aconteceu. Já vi. Então, Vamos cortar o sistema. já tivemos, já vivemos essa tensão também. Então, assim, a gente tem essa situação sim, mas assim, o que traz um conforto para a gente também é que dentro desse conselho nós temos a representatividade da classe empresarial, Iniciativa privada. que é o maior beneficiário dos nossos serviços, é quem usa os nossos serviços, é por quem a gente existe. Na verdade, provavelmente é o único beneficiário, né? Porque Exato, vem deles, né? exato. Então, assim, eles estão ali. Então, a gente entende que eles estão querendo o melhor para eles mesmos. Então, a gente torce para que todas as decisões possam ser respaldadas, não só politicamente, mas por uma questão técnica, por uma questão de resultados que a gente vem apresentando nos últimos anos. E uma curiosidade, vocês praticamente são quase um ESG, né? Que é a nova moda, né? Basicamente. Mas vocês têm, assim, verbas para populações menos favorecidas. A gente tem aqui, né, questões de quilombolas, as mulheres, né? Ser empreendedora mulher, né? A gente sabe a questão salarial da mulher, que ainda é um absurdo. Existe, assim, em alguns lugares isso, né? Enfim. O Sebrae tem essas... Desde o ano passado, a gente está como participante do Pacto Global, né? Pacto do 2030, entendendo que os ODS são estratégicos também para o Sebrae se posicionar como uma empresa que tem essa atenção e esse cuidado. Então, hoje nós temos um projeto específico para mulheres, que é o Sebrae Delas, e a gente vem construindo algumas coisas que tratam dessas questões de gênero, de raça, dessas comunidades quilombolas, por exemplo. A gente vem com este olhar. E em prática nós temos o já focado na mulher, tá? Mas a gente tem atuado muito fortemente em parceria com os municípios para tentar chegar nessas populações, independente da gente ter um projeto específico para trabalhar com elas. Legal, hein? Sim. Legal demais, assim, mais uma vez a gente, até podendo mostrar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a importância do sistema S, do Sebrae especificamente aí, nessa questão empreendedora local, regional e nacional, né? E muita gente não conhece, de fato, né? Só sabe que existe, mas não sabe como funciona, como procurar. É o que ela falou, tem muita gente que contribui e não sabe o que o Sebrae faz, né? As grandes empresas contribuem. E muitas das vezes a grande empresa bate na nossa porta pedindo, assim, atendimento. E aí a gente diz, olha, não podemos. Só na âncora, né? Só na âncora. E aí, geralmente, o projeto vem deles, né? Ou se ele geralmente vem deles. Por exemplo, Vinícius é uma grande empresa, né? E eu sou um microempreendedor. Acho que é o contrário. Acho que é o contrário. Mas aí, Vinícius, ele pode te procurar hoje, eu quero ser uma âncora, mas eu não tenho projeto. A gente cria junto. Bom, hein? Porque, inclusive, é interessante que a gente faça isso para entender qual é a necessidade da âncora. Qual é a dificuldade que ela vem enfrentando nessa relação com o pequeno, né? A gente entende que não adianta chegar com um pacote pronto. A gente precisa fazer o desenho que atenda às expectativas de quem está envolvido no processo. Então, não necessariamente o que funcionou lá no caso da Intersemente, que eu citei, vai funcionar para Vinícius. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades que ele tem, quais são as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia da relação com o pequeno negócio, para a gente entender quais são as ações que a gente pode atuar. E nesse sistema assim, de consultoria, ajuda, enfim, como é que é a logística? Quantos encontros você faz? Existe uma métrica? Depende. Nós temos várias ações que são pontuais, é uma palestra, é uma oficina, é um curso. E temos as ações com maior profundidade, que são as consultorias. E a consultoria, dependendo de qual seja, ela é construída, customizada para a necessidade do cliente.
Então, tem consultorias que são, vamos dizer, metodologias prontas, tá? Então, assim, eu quero mudar o layout da minha empresa. Então, a gente tem lá uma consultoria de design de ambiente. Então, lá diz, você tem quantos ambientes? São 5, são 2, são 10? Então, ele vai contratar na perspectiva do ambiente. É claro que o projeto vai ser adequado à necessidade e à realidade do cliente. Mas, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de gestão financeira da minha empresa, mas eu quero trabalhar especificamente contas a pagar ou contas a receber, enfim. A gente vai customizar algo especificamente para aquela necessidade. Entende? Então, é muito flexível o formato de consultoria que a gente atua. E com os parceiros, né? Sim, né? Com os parceiros também. Como a gente já acabou de ser convidado agora. Nós temos a nossa atuação... Eu já até fui cliente. Então, pronto, assim, é muito agora bom você mesmo. Torne-se fornecedor. Foi muito bom, foi muito E nós bom temos mesmo. essa necessidade, né? Hoje a gente tem um banco de credenciados, são mais de 300 credenciados no estado, mas na nossa região a gente ainda tem uma concentração muito pequena de credenciados. Então, a gente ainda traz muito profissional de fora, né? Então, e isso acaba encarecendo um pouco as ações para a gente. Então, quanto mais profissional nós teremos na região, melhor para a gente, porque a gente continua, né, entra na lógica do círculo virtuoso, porque eu retenho o recurso aqui, e também me dá a possibilidade de atender a mais empresas. A gente falou até disso, do círculo virtuoso, né? Até do hábito de consumo nosso, e pelo menos assim, eu vou na prateleira, eu procuro primeiro as empresas de confiança para depois comprar do resto, né? Eu acho que caberia, inclusive, uma orientação de supermercados, enfim, e afins, né? Para que tenha uma ala específica de produtos locais, né? Eu acho que se a gente sai para fora, né? Você chega na Itália... A valorização. O supermercado. Tem lá a prateleira do produtos originais, né? Regionais. Exatamente. Né? A gente não tem isso muito no Brasil. A gente fez um movimento em 2015, que foi o movimento Compre do Pequeno. No ano passado, a gente fez um movimento à Bahia, que foi justamente para fomentar essa perspectiva de comprar do negócio local, justamente por entender isso. Assim, o pequeno negócio ele precisa ter esse estímulo, não só do Sistema S, não só do Sebrae, mas também do Poder Público Municipal, através das compras públicas, por exemplo. Sim. E também do nosso consumidor final, né? Para ele entender que quando ele compra um produto local, ele está ajudando a si próprio. Porque, assim, aquele empresário do qual ele comprou o produto vai pagar o imposto, vai ajudar a contratar outro funcionário, que vai contratar alguém para cuidar do filho, ou que vai colocar o filho numa escolinha particular, por exemplo. Então, isso faz com que a economia funcione melhor. Dentro disso aí, inclusive, essa consciência empreendedora, na verdade, falando das empresas de serviço, tem empresas de serviço que a pessoa mora aqui na cidade, presta o serviço aqui na cidade, mas tem a empresa registrada em outro estado, inclusive, por questões tributárias. Né? Fugir de ISS. Enquanto o ISS for para o local da cidade instalada e não para onde o local de prestação de serviço, a gente vai ter esse problema. Exatamente. E aí existe uma briga muito grande por conta desse recurso aí, né? Sim, sim. E algumas prefeituras já têm despertado para isso, para que o recolhimento seja na origem da prestação de serviço e não na origem da empresa que está sendo contratada. Isso tem sido uma briga realmente. Eu vi você falando muito de sistema aí, público, prefeitura. O Sebrae, né, 50 mais 50. Vocês ficam já com projetos, por exemplo, a gente sabe, está falando em mídia, que se Deus quiser vai acontecer, que é o polo têxtil, né? Uhum. O Sebrae já tem algumas coisas junto com a prefeitura pensando nisso? A gente tem acompanhado, a gente tem participado do processo do polo têxtil, entendo que é uma grande oportunidade. Demais, né? Quem já rodou ali em Santa Catarina, naquele interior, sabe o que é, o impacto disso, né? Então, assim, a gente entende que é importante. A gente tem a participação ativa nesse processo, todos os encontros, todas as reuniões. A gente já teve com o pessoal da consultoria lá conversando, falando de algumas percepções que a gente tem também, de já ter trabalhado com a cadeia de indústria da moda aqui, de entender alguns gargalos que existem dentro da perspectiva da cadeia. E a gente está pronto. Na hora que falar vambora, vambora. Ainda muito A gente tem soluções para atender a indústria da moda, customizada, pensada especificamente para a indústria da moda. Então, a gente está preparado. Na hora que falar vambora, a gente está junto. Que bacana, hein, Rafa? Vou dizer para você que
O Osso Saudável hoje ganhou muito, hein? Ô. Aff, Maria, agora a gente tá em outro patamar. Aí, quando comentar, porque ela veio aqui. Ela veio aqui, a gente tava nessa pra ter Nossa, convidar, será que você vai aceitar já tá com e tal? vergonha. É, exatamente. A gente fez até uma caixinha, porque a gente pensou, pô, vai ser muito caro. Vai. Aqui, Traz- Que isso, que Todo isso. mundo Sempre vem que aqui, quiser, pode me todo mundo chamar, que vai vinha ser um aqui falava prazer. seu nome, deixava um dinheirinho aqui pra gente uma contribuição, né? Que isso, Brincadeira, gente. viu, gente? Ela veio de livre e espontânea pressão. Foi muitas ligações, eu tá atendendo. E né? ganhamos presente também. É, Muito verdade. agradecer, tirei uma agenda do caderno de anotações do Sebrae. Muito obrigado, viu? exatamente. Nada, gente, que isso. Dizer que apesar de ser ruim, mas a gente tá chegando ali na parte final do nosso podcast, mas que não acabou ainda, né? Como você sabe, o nosso Osso Saudável, a gente entende que muitas ideias empreendedoras vêm do momento de ócio, do momento de tranquilidade, onde você tá com a mente mais tranquila, né? E vem essas ideias de inovação, enfim. E o Osso Saudável, né? O momento de ócio combina com o café, né? Que é o nosso patrocinador, Reserva do Vale, que é um café local, que inclusive foi pra SIC. Foi. Né, com o apoio do Sebrae. Fez sucesso na SIC. Fez sucesso na SIC, né? Fez sucesso. É bom mesmo. Muito bom. E o nosso Osso Saudável tem esse... Vai ganhar um brinde, né? Vai ganhar o brinde, né? O Drip Coffee. O Drip coisa Coffee é boa. seu. E agora a gente vai começar um quadro que é Defina o seu ócio. A gente Isso vai fazer pergunta, né? Relacionada a esse tema e você responde ali com uma palavra, uma frase. É bem dinâmico, Jogo rápido. assim. Jogo rápido. Aí lá, Domênico de Masi, vamos lá. Mais ou Por menos aí. aí. Então vamos lá, vou Bora. começar te perguntando um hobby seu. Cozinhar, eu gosto de cozinhar. Olha, Rafa, aí, ó. Rafa tenta. Ele é cozinheiro. Eu tento Me também. mandou uma Não. foto de um japonês que ele Não, fez lá. isso eu também eu só tento. fiz isso. Minha mulher que Não sei é se tava realmente. gostoso, mas a foto... Tava bonita. Um dia vai. Ah, não tava, não. Não tava bonito. Quando ele tiver ócio, ele vai lá em casa, porque não tem mais. Então, e um filme? Um filme. Então, eu tô na pegada infantil, assim. Porque eu tenho uma pequena de 6 anos, né? Vai fazer 7. A minha história de conquista se mistura, porque ela é conquistense, nasceu aqui. Os meus também. Sou de fora também. Divertidamente. Muito legal. Eu também. na pegada. Eu tô na todo pegada todo mundo aqui, de né? desenho, de Disney, nessa Disney nessa é pegada. fantástico, né? Não, É, tem muito. e aí, tem divertidamente, eu acho que fala muito dessa coisa da emoção, do sentimento, Sim. de como lidar com isso. Eu acho que é fantástico. nessa... E aí, assim, apesar de ser um desenho, eu acho que não é um filme infantil. Não é, exatamente. Divertidamente, Soul. Nossa. Aquele mexicano também Dos mortos. Dos mortos. Tem Matilda agora também, que é bem bacana. Legal também. Maria, Matilde tem uma cena lá que tem que dar uma segurada para os meninos verem. Porque comecei E nós somos cinéfilos, né? Então, lá em casa é assim, filme, Helena ama, ela que escolhe, inclusive. Tem o dia do filme, que é o dia dela, ela que diz assim, eu quero assistir. Já assistiu toda Star Wars. Não, mas aquilo ali, eu sou. Total, né? O pai é fanático Eu por Star sou Wars, também. e aí ela já assistiu todos, né? Então, assim, cinema, filme é com a gente mesmo. Diz aí pra gente uma música. Uma música, gente, eu gosto de todas. É difícil, eu sou bem eclética. Meu Deus, uma música. Seguindo em frente. Bacana. Acho que é uma que mexe bastante bom. comigo, sempre foi, acho que tocando em frente, na verdade. Isso, tocando em frente. E um livro. Um livro. Teve um livro que eu li, que eu gostei muito, que foi a biografia da Michelle Obama. Acho que foi um dos últimos que eu li. E, assim, é fantástico. A história dela é bem bacana, bem legal. Uma comida. Uma comida, arroz e feijão. Eu amo. amo. Acho que é uma combinação perfeita. Perfeito, verdade. E uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível, Xingó. Canyons do Xingó, acho que foi uma das viagens mais bacanas, assim, que eu fiz. Foi aquela dimensão, aquela grandiosidade dos canyons é fantástica. E um sonho de viagem? Israel. Tenho muita vontade de conhecer Israel. Que bacana. Isso aí. Né? A gente foi presenteado hoje. Foi. Por 2 motivos. Um pela questão, né, religiosa, Religiosa. que eu acho que é muito bacana, mas também pela perspectiva da inovação. Que lá Verdade. É verdade. Hoje, no episódio se fala anterior, muito nos Estados Unidos, mas hoje a grande seara de inovação está lá. Não. Então, tudo que você imaginar, eles já pensaram e já estão Inteligência artificial, trabalhando. eles estão voando.
são E é- fantásticos. Né? Gosto, sim, sim. É, bem pequeno. Exatamente. Ó, muito obrigado. Obrigada a vocês. Deixa seu contato, que se você quiser. As suas empresas, do do Sebrae, enfim. Acho que é um momento para aproveitar, né? Isso. De chegar até os empreendedores, aquilo que eu falei, da gente estar mais próximo, da Sim. gente estar mais presente. Esse é o esforço que a gente vem fazendo para chegar onde a gente nunca chegou. Então, assim, eu falo, a gente chegou em todos os municípios, mas quando a gente olha para a Vitória da Conquista, a gente tem algumas Vitórias da Conquista dentro de Conquista e a gente precisa chegar, né, nesses bairros. Tá muito grande, né? Porque a dimensão, a gente fala, e aí eu falo de bairro, eu falo de distrito, né? Conquista tem 11 distritos, minha gente. É grande. É muito grande, então a gente precisa chegar lá. Então eu queria aproveitar, obviamente, a audiência de vocês para dizer para o empresário que está nos assistindo que o Sebrae está à disposição, nos procurem. A gente tem o 0800 disponível 24 horas. Qual que é? 0800 570 0800. É facinho. 0800? 570 0800. Bem Nossa, sua facinho, memória é 24 mais- horas. Eu sei que a sua memória Mas é eu mais limitada, consegui. mas Não. conseguiu. É um 0800 que não é só informativo. Então, por exemplo, o microempreendedor individual que quer fazer sua declaração, ter acesso à documentação da sua empresa, ele pode fazer isso hoje pelo 0800, pelo WhatsApp, porque esse número também é o WhatsApp. Então, ele pode acessar não só informações, mas também serviços do Sebrae. A gente tem consultoria online, mais de 100 cursos online, curso pelo Instagram, curso pelo WhatsApp. Então, a gente tem hoje vários canais para poder conseguir chegar aos nossos empreendedores. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Sempre que quiser, pode me chamar que eu venho. Opa, vamos ver esse ano, né? Vamos chamar Não direto. vai, esse ano vai ter. Podem mas- me chamar que eu venho. E dizer assim, temos muitas coisas boas programadas para esse ano. Josi, muito obrigado por ter vindo. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, compartilha. Eu sei que Inscreva, é compartilha. importante. E, geralmente, quando você está vendo um programa desse ou ouvindo, você sempre lembra de alguém, né, que combina. Manda, né? Compartilha isso aí. Ajude a divulgar, porque aqui é muita informação relevante, né? Que realmente faz aqui nosso público crescer e aprender, né? Muito obrigado e bom ócio a todos. Bom ócio a todos, pessoal. Um Até a abraço. próxima.